Começamos agora a falar sobre a vitória do Flamengo por 3-0 contra o Bangu pelo Campeonato Carioca. Bom, a gente pode dizer que o Flamengo fez mais um jogo ok na temporada, nada de espetacular, mas também nada de ruim, apesar de que a torcida do Flamengo claramente tem certas críticas com o desempenho do time durante a temporada atual. Mas eu acho que se a gente for analisar que é o Campeonato Carioca, início de um trabalho, porque a realidade é essa, o Flamengo do Tite está recomeçando um trabalho, já que a gente consegue ver que o Flamengo defensivamente já é um time muito melhor do que, por exemplo, da temporada passada, que a gente sabe que os times do Tite se defendem muito bem e vencem, como o Flamengo está vencendo, 2-0, 1-0, 3-0. Acho que os times do Tite começam pelo sistema defensivo e depois vão para o ataque. E eu acho que isso está acontecendo no Flamengo atual. Sobre a partida, eu acho que o Flamengo começou um pouco devagar, errando alguns passes, domínio, mas com o passar do tempo o Flamengo foi melhorando o jogo, foi criando algumas oportunidades. O Pedro mesmo conseguiu abrir o placar em uma jogada individual muito bonita, numa finalização que a gente vê a qualidade do jogador. O Flamengo no primeiro tempo foi razoável, eu acho que o grande destaque do primeiro tempo foi o Igor Jesus, que conseguia armar o time, dar bons passes verticais, que o Flamengo na verdade estava precisando, porque o Arrascaeta e o Gerson estavam um pouco apagados na partida no primeiro tempo, então eles foram ok no primeiro tempo. E você? O Flamengo no primeiro tempo ele teve dificuldades, especialmente no começo do jogo, antes do gol do Pedro, em criar oportunidades de gol, porque o Bangu fazia uma boa partida na marcação, com linhas baixas, com 5 homens na última linha. Então o Flamengo tinha dificuldade de criar oportunidade de gol. O Pedro foi definitivamente ao lado do Igor Jesus, um dos melhores jogadores do Flamengo no primeiro tempo, marcou muito. Mas o Flamengo teve realmente dificuldades antes do gol, acho que do Pedro. E o gol do Pedro saiu após o Bangu buscar um pouco mais o ataque, e numa jogada que o Flamengo saiu rápido da defesa, e com o lançamento do Arrascaeta, o Pedro acabou fazendo uma grande jogada individual, fazendo gol. A partir dali o Flamengo começou a ter um pouco mais de espaço e conseguiu criar mais oportunidades, tendo 1-0 no placar. Podia ter aumentado o placar ainda no primeiro tempo, mas o Flamengo não aumentou. O Pedro aí mesmo teve algumas oportunidades, chutando com a perna esquerda, outra cabeçada que o Everton Cebolinha cruzou, mas o Flamengo não conseguiu fazer 2-0 no primeiro tempo. Já no segundo tempo, não. No segundo tempo, o Flamengo foi melhor. O Flamengo continuou com o domínio da posse de bola, com o domínio do jogo, não sofreu defensivamente, praticamente. Eu acho que se o Rossi fez uma defesa, acho que uma defesa no primeiro tempo, no segundo tempo acho que não teve. Acho que foi só numa cabeçada só de acho que bola uma cabeça, parada, o cara cabeceou, mas ele fez uma defesa tranquila. O Flamengo no segundo tempo não, o Flamengo no segundo tempo conseguiu criar oportunidade de gol tanto pelo meio quanto pelos lados de campo. bem claro. E tanto que o segundo gol do Flamengo não acho que, se eu não me engano, uma roubada de bola do Igor Jesus, que acaba no final dessa jogada o Luiz Araújo cruzando a bola com a direita para trás para o Pedro fazer o gol. Depois o Igor Jesus também quase faz outro gol. O Flamengo foi criando oportunidades. O Everton Cebolinha teve a oportunidade de chutar pro gol e acabou não chutando e tentando o passe. O Flamengo teve a oportunidade, aí depois o Tite começou a fazer substituições no time. O time melhorou ainda mais, já estava bem, ficou ainda melhor. Quem entrou com vontade. Quem entrou bem, os jogadores entraram bem. Esses mesmos jogadores tiveram oportunidades de aumentar o placar, seja eles o Bruno Henrique, o Gabriel, o Ryan, né, o nome do menino. O Matheus Gonçalves cruzou a bola, fez o cruzamento no escanteio, que o Fabrício Bruno cabeceia e o Pedro mete o gol. O Gabriel também teve uma oportunidade. Então, o Vitor Hugo entrou muito bem, muito participativo, perdeu uma grande oportunidade, é verdade, mas foi muito participativo. Não percebi se ele estava jogando de volante, que eu acho que ali o Gerson estava jogando mais de primeiro volante depois que o Vitor Hugo entrou, mas o Vitor Hugo tendo liberdade para jogar, chegou muito bem no ataque, participou bem. Então, assim, o Flamengo foi melhorando com o decorrer do jogo, especialmente no segundo tempo, que é uma crítica que vem fazendo. O Flamengo vem tendo dificuldade de criar oportunidade de gol, e o Flamengo no segundo tempo conseguiu criar muitas oportunidades de gol. 3-0 foi um bom resultado, poderia até ter sido mais, porque o Flamengo criou para isso. Apesar de que eu acho que, se a gente for analisar, o Bangu no segundo tempo estava bem desorganizado. Se eles começaram bem, com uma linha de 3 ali, 3 zagueiros, com 2 alas, no segundo tempo o Bangu piorou,
estava desorganizado e o Flamengo aproveitou. Apesar de que sim, quem entrou muito bem. As notas dos jogadores do Flamengo. Vamos lá, o goleiro do Flamengo onde foi o Rossi, qual a nota, Maria? Sim, o Rossi não tá tendo muito trabalho, não. A realidade é que ontem foi mais um jogo bem tranquilo do Rossi, o Flamengo não tá dando oportunidade pros adversários, então 5 pro Rossi. O Varela, se não me engano, jogou os 90 minutos, nota do Varela. O Varela teve algumas chances de fazer cruzamentos que ele realmente foi mal. Sim, colocaram culpa no gramado, mas eu acho que um jogador profissional como o Varela deveria ter percebido que ainda no aquecimento como estava a grama de campo, então acho que 4, o Varela não foi bem. A zaga do Flamengo onde foi Fabrício Bruno e Léo Pereira. Então, a zaga do Flamengo eu dou 6,5 para cada um, acho que os dois foram bem. Bem nas coberturas, desarmando os atacantes do Bangu. Acho que eles não deram oportunidades para o ataque, então é do adversário. Então eu gostei da partida dos dois. Ayrton Lucas. Ayrton Lucas é um jogador que quando ele constrói de trás, ele tem muita dificuldade, ele perde a bola, ele passa errado. Nesse esquema do Tite, que ele tem que jogar um pouco mais atrás na saída de bola, a gente vê que não é a dele. Então, 4,5. Eu não gostei muito da partida do Ayrton Lucas, não. Os volantes do Flamengo onde foi Igor Jesus e Gerson. Gostei do que Jesus, acho que 7,5, acho que o Igor Jesus foi importante, principalmente no primeiro tempo, quando o Flamengo estava com dificuldades para conseguir chegar no ataque. Os passes verticais dele foi muito interessante, teve um que ele deu um passe pro Gerson, que o Gerson dominou errado, porque se o Gerson dominar bem, o Gerson poderia finalizar até mesmo marcar um gol. No segundo tempo ele inclusive quase teve a chance de fazer o gol dele. Eu acho que ele nem precisava ter saído do jogo, na realidade eu estava realmente no segundo tempo gostando bastante dele. Começo 15 minutos dele ele estava com um pouco de dificuldade, mas 7,5 pro Igor Jesus. Gerson? O Gerson, então, 6,5 pro Gerson. Eu sou crítica do Gerson, mas eu acho que o Gerson está fazendo um papel muito importante defensivamente nesse time do Flamengo. E bom, ofensivamente eu acho que o Gerson está aparecendo um pouco menos do que no ataque, aí eu não sei se é uma orientação do Tite ou não. Mas o Gerson, tanto que no final do jogo o Gerson estava fazendo a saída de bola com os dois zagueiros. Mas eu gostei do Gerson, o do Gerson contra o Bangu. Nota para Luiz Araújo. Luiz Araújo, então, Deu uma assistência. ele deu uma assistência, mas eu acho que foi uma das poucas coisas que ele acertou no jogo. Eu não gostei da partida do Luiz Araújo, eu já estou dizendo, dou nota 5. Acho que o Luiz Araújo foi abaixo do que ele estava apresentando. Everton Cebolinha. Mesma coisa do Everton Cebolinha. O Everton Cebolinha não foi bem. Teve uma oportunidade que ele tinha que ter finalizado, que se fosse o Bruno Henrique ali, não tenho a menor dúvida que ele não teria nem olhado para dentro da área e teria finalizado. Ele estava livre, era só finalizar e ele quis tocar a bola. O Everton Cebolinha precisa ser um pouquinho mais fominha. Se ele quer ser titular do time, ele precisa marcar gols e dar assistência. Algo que ele faz com passe, mas não tanto com gols. E quando você está disputando a posição com o Bruno Henrique, que já é queridinho da torcida, é melhor marcar gols. Nota para a Arrascaeta que deu o passe, o primeiro gol do Pedro. 4,5. Não gostei da partida do Arrascaeta. O Arrascaeta tá num ritmo meio lento nesse começo de temporada, o que é algo bem natural se a gente for analisar essa temporada do Arrascaeta no Flamengo. Então é o que tem para falar do Arrascaeta, é isso. Pedro. 8 o Pedro foi muito bem. É verdade que o Pedro finalizou 8 vezes na partida, né? Então ele marcou 3 gols. O Pedro fez uma ótima partida. O primeiro gol dele, você vê a qualidade técnica do jogador. O segundo gol, inclusive, é ele que rouba a bola, ele que divide com o jogador e passa para o Luiz Araújo, que devolve para ele. E o terceiro gol aí é gol de artilheiro mesmo, que é o que é o Pedro. Dos jogadores do Flamengo que entraram no segundo tempo, acho que a primeira substituição teve Bruno Henrique. Sim, o Bruno Henrique, a característica do Bruno Henrique é bem diferente da do Everton Cebolinha. O Everton já cria mais, o Bruno Henrique já é mais finalizador. Tanto que o Bruno teve 2 ou 3 oportunidades que ele finalizou e inclusive poderia ter feito um dos gols. Que ele chutou com muita força e ontem ele tava com aquele negócio de grama, não sei o que. Tá meio fofa. Então os jogadores chutavam com muita força e a bola subia muito. Então eu dou nota 6 pro Bruno Henrique, ele não entrou mal não. Vitor Hugo.
Então, o Vitor Hugo perdeu uma boa oportunidade. Cara, era só ter livrado o goleiro. Ele teria feito o gol. Eu gostei do Vitor Hugo. Ele entrou com o Vitor Hugo jogando do meio pra frente, assim como um cara como 10 atrás do atacante. Ele a gente vê que ele tem qualidade. Jogando de segundo volante não é do Vitor Hugo. Ele claramente ali não agrega praticamente nada. Ofensivamente, o Vitor Hugo se apresentou bem pro jogo. Então, 6,5 eu gostei do Vitor Hugo. Matheus Gonçalves. Matheus Gonçalves esperava um pouco mais. Eu sei que foram poucos minutos e tal, mas o Matheus Gonçalves, que a torcida do Flamengo gosta muito, eu acho que ele pode desempenhar um pouco mais. É claro que ele precisa de mais minutos para isso. Então, sim. O nome do menino é Ryan, né? Ryan. Acho que é Ryan Lucas, eu acho que é. Nota. Ai, gente, olha, eu vou ficar sem nota, porque Finalizou 2 vezes, né? ele finalizou, mas é que pra mim, pelo menos pra mim, tentar encontrar ele em campo é um pouco ainda difícil. Eu não tô conseguindo ainda. Precisa de mais tempo. Finalizou 2 vezes, deu um drible pela esquerda. Acho. Vai, 6. Quem mais entrou? Gabriel. O Gabriel eu dou 5,5. Poderia ter participado mais do jogo, poderiam ter tocado mais pra ele, teve um cruzamento que erraram. 5,5. E tu, Mayara? Vamos aos melhores em campo. Os melhores e os piores em campo. Quem foram os melhores e os piores? Os melhores em campo foi o Pedro, acho que é inegável, 3 gols. Embora ele tenha tido muitas oportunidades para finalizar no gol, é verdade. Mas o Pedro fez o que se espera de um centroavante, que é fazer gols, seja numa grande jogada individual, seja num rebote do goleiro. Então o Pedro fez uma grande partida, especialmente ele fez o que a gente espera que o centroavante faça, gols. Acho que o outro que merece elogios é o Igor Jesus. O garoto fez uma partidaça, tanto no primeiro quanto no segundo tempo, tanto na marcação quanto com a posse de bola. Ele deu ótimos passes para a frente. Ele acertou um belo chute no segundo tempo. Teria feito um golaço. O Igor Jesus mostrou que, pelo menos nesse jogo, que merece mais oportunidades no time do Flamengo, merece mais jogos, mais minutos, porque o Pulgar hoje é titular absoluto, mas hoje o Flamengo, com o Alan sem jogar nesse tempo, o Igor Jesus pode jogar, merece minutos, e vamos ver se foi só um jogo ou se o menino realmente merece mais oportunidades e se ele pode ser um dos pontos positivos da temporada do Flamengo, um jogador de destaque da base do clube. Vamos ver, eu acho que o Igor Jesus tem futebol para isso. Vamos ver se ele terá tempo de jogo para isso e se ele vai demonstrar o mesmo futebol que ele demonstrou no jogo contra o Bangu. Os negativos, os jogadores que não foram tão bem, acho que o Arrascaeta, embora tenha dado assistência, eu acho que o Arrascaeta não fez uma grande partida, mais uma vez, errando cruzamentos, seja jogando a bola na primeira trave, a defesa adversária tirando, cruzando a bola e o goleiro pegando. O Arrascaeta meio, sei lá, em algum momento errando passes bobos, forçando outros passes desnecessários. Não gostei da partida do Arrascaeta e olha que ele deu uma grande passe para ele marcar o gol. Mas a gente sempre espera mais de grandes jogadores. O Arrascaeta é um grande jogador, então você espera mais dele. Embora ele tenha bons números nesse começo de campeonato carioca, mas eu acho que o Arrascaeta pode jogar, não só ter números muito bons, mas jogar um futebol melhor. Acho que o Varela também não teve dificuldade difícil, até porque não teve tanto que marcar. Mas o Varela, especialmente no primeiro tempo, quando teve que atacar, errou o cruzamento. Não sei se foi por causa do campo ou foi por causa de erros mesmo dele. Mas o Varela não aproveitou ali as oportunidades de passe que teve pelo lado direito, errou cruzamentos, errou passes para trás em cruzamentos que não foram bons e boa oportunidade do Flamengo. O Varela precisa melhorar até para poder ser o titular absoluto do Flamengo, coisa que o Flamengo hoje não tem na lateral direita. Então, acho que nesse o Varela não fez uma grande partida. O Ayrton Lucas é outro jogador que, embora tenha tido alguns bons momentos, também teve momentos não tão bons. Quando ele joga por dentro, às vezes ele prende mais a bola e aí perde a bola, ou então na saída de jogo ali por dentro mesmo, jogando mais pelo centro, erra passes bobos e desaproveita jogadas que o Flamengo e aí dá a bola facilmente para o adversário. Então o Ayrton Lucas precisa melhorar nisso, até porque o Tite prefere às vezes que os laterais joguem mais por dentro e o Ayrton Lucas não tem ido tão bem nessa questão de jogar por dentro, de carregar mais a bola e de dar passes, que ele tem errado bastante. É isso hoje por aqui.